Apresentar para vocês apresentar o Projeto Teve Glória. Bom, basicamente o Projeto Teve Glória é um site educacional que ensina programação. O projeto surgiu depois da pandemia, onde a gente viu que, como o ensino remoto, a gente entendeu que muita disposição do conteúdo na internet era majoritariamente em inglês e os que tinha disponível em português era a maioria pago. Então a gente decidiu fazer o projeto por conta disso. Bom, aqui é uma pesquisa de campo que a gente fez para poder entender a atividade das pessoas no Instituto da Programação e podemos ver que a maioria escolheu o idioma como dificuldade. Além também de métodos de ensino e IDEs é basicamente o programa onde você usa para desenvolver a sua programação, o seu código. E tem os outros. Bom dia, eu sou o João Pedro, vou falar sobre a metodologia. A gente escolheu a metodologia Kanban, porquanto a gente já tem uma facilidade de conhecimento sobre ela, e também por causa do sistema que ela usa padrões de cores e cartão para organizar as tarefas em nível de prioridades. Então a gente escolheu isso para melhor organizar a equipe, tanto quanto aplicativos de suporte, como o Notion ou o Trello, que faziam um compartilhamento de arquivo e de tarefas mais rápidas entre a gente. Além, lógico, a gente utilizar reuniões periódicas para organizar melhor as tarefas. Com tudo isso associado, a gente foi desenvolvendo ao decorrer do ano tanto as pesquisas, inicialmente, para saber os programas que a gente tinha que fazer, quanto o projeto em si. Bom dia, eu sou o Felipe. Então, eu vou falar um pouco sobre o surgimento, da onde a gente tirou a ideia do nome do nosso projeto, que nada mais nada menos do que uma junção, né, de dois termos. O primeiro, gostaria? O primeiro é um termo em inglês que é dev, né? Uma abreviação para um termo em inglês que é developer, que significa, na tradução para português, desenvolvedor, que remete muito ao nosso curso, né? E ao nosso projeto de desenvolvimento de sistemas. E a segunda palavra é a DeLorean. Essa palavra se originou do filme De Volta para o Futuro, né? Aquele filme americano que fala sobre viagem no tempo. E a máquina do tempo é um carro que ele chama DeLorean. E esse carro a gente usou como referência para fazer o nome do nosso projeto. E por que a gente escolheu esse carro De Volta para o Futuro? A gente pensa assim, que programador, ela é uma função, né? Ela é um trabalho, um surgimento assim, que provavelmente vai ser uma das profissões mais voltadas para o futuro, né? Uma profissão em que é uma profissão do futuro. Não tem como o surgimento de novos sites, novos projetos, todos vão envolver desenvolvimento e por isso a gente escolheu esse projeto e juntou as duas palavras no nome do nosso site. Agora eu vou falar um pouco sobre a criação da nossa logo, né? A gente escolheu um mascote para ser a cara do nosso projeto. E a gente escolheu um rato. Agora eu sei por que um rato, né? A gente escolheu um rato porque a gente pegou várias pesquisas assim, de várias figuras importantes que surgiram ao longo do tempo que tinham essa característica de ser um rato. Como, por exemplo, o Mickey Mouse, né? É uma figura muito importante, de extrema influência, de extrema expansão de marketing, né? Como a Disney faz. Ou, por exemplo, o Jerry, do Tom Jerry, que ele é realmente um exemplo de inteligência e estratégia, por mais que não pareça, mas para fugir do gato, ele realmente precisa ser muito inteligente, bola plana. Isso também funciona no mundo da programação. A gente tem que resolver os códigos, resolução de problemas. Se alguma coisa der falha, a gente vai ter que resolver. E por isso a gente escolheu o rato para ser o nosso mascote do nosso site. Bom dia, Eu sou o Igor. a questão do design assim, a gente escolheu um design mais meio de simples, minimalista, para entrar mais no ambiente de plataforma. Eu queria, como exemplo do GitHub, da Studios, da mídia, para facilitar isso também. A gente não escolheu um gráfico e nem a cor base que a gente está utilizando é o roxo, né? Cor de base, e suas derivações. E essa escolha a gente fez, por exemplo, os caras de toda a expressão da bandeira em si. A bandeira
a questão do conforto, essas coisas, por ser uma cursilada, uma fotografia artística, que cobre essa parte de ser confortável conforme você vai usando o site, né? Deixa o layout muito mais confortável aos olhos, a longo prazo que você está usando. E também uma questão que eu estava falando é da função, né, que a gente utilizou além disso. A gente usou o Light Mode e o Dark Mode, né? E cada um tem a sua preferência aí. Tem pessoas que vai bastante claras, tem pessoas que vai bastante cores escuras. Aí o Light Mode e o Dark Mode entrou, mas para pessoas que vão fazer isso no site. Tem preferência para cores mais claras e escuras. Bom dia, eu sou o Irineu e vou dar uma pequena contextualização primeiro sobre o design do site. Como dito pelo Yuri anteriormente, aqui é um print da tela inicial do site no Light Mode. No Dark Mode, vocês vão ir mais para frente para a gente mostrar o projeto, vai ser invertido as cores. Aqui a gente visou manter um pouco o minimalismo, para que o usuário consiga ter acesso às principais funções do site logo na tela inicial, sem precisar ficar várias abas. No topo da tela inicial, a gente chama o header, né? O usuário ele consegue fazer o login dele, mudar a cor do site para o Dark Mode ou para o Light Mode. Isso fica armazenado como um book no navegador dele, ou seja, ele não precisa fazer isso de novo a próxima vez que ele entrar no site. Ele tem acesso à tela de cadastro e login e também vai ser falado mais para frente, mais em tudo, mas ele tem acesso também ao editor próprio 100% gratuito que tem no site. Que a gente observou também durante a pandemia que uma das dificuldades era o hardware. Muitas pessoas não tinham hardware suficiente para manter vários arquivos abertos ao mesmo tempo para programar. Então, como forte parte do projeto é a inclusão, a facilitação do acesso, a gente disponibiliza de maneira muito leve o próprio editor dentro do site, é 100% gratuito, não existe nenhum custo a mais para a pessoa poder utilizar. Aqui, como vocês podem ver, é uma parte do código que a gente está utilizando, tanto na tela inicial que eu acabei de mostrar. Então a gente utilizou algumas tags e tudo mais, não vou explicar todas porque senão seria muito longa a explicação, mas eu quis trazer por curiosidade, porque muitas vezes muitas pessoas não conhecem o HTML em si, que é uma linguagem de marcação, o CSS uma linguagem de estilo e o JS uma linguagem de programação. Então aqui é o HTML que está fazendo a marcação, está construindo todos aqueles elementos que estão sendo presentes ali, depois vem o CSS atrás, por trás, para deixar ele daquele estilo, para deixar com aquela forma. Outro ponto muito importante para a gente que trabalha nessa área é o banco de dados, onde a gente armazena os dados do usuário. No caso, por enquanto, é o e-mail e a senha. Tem uma coisa muito importante a ser ressaltada, que todo mundo que está nesse ramo tem que ter conhecimento que está abaixo da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que diz que a gente tem que garantir 100% a proteção dos dados dos usuários. Isso significa que, em hipótese alguma, esses dados podem ser vazados ou terceiros não autorizados podem ter acesso. Como que isso é feito? De várias maneiras. A mais comum é a criptografia. É criptografada a senha do usuário. Métodos de criptografia tem vários, desde das origens lá em Roma antiga do Júlio César, que ele fazia o que chama de criptografia cifra de César, até hoje a gente usa, por exemplo, a criptografia hash, que é feita em PHP, que ela consiste que no momento que a senha do usuário chega no nosso banco de dados, ela é criptografada, ela é embaralhada. Obviamente, existe uma chave, uma tranca, para comparação para quando o usuário quiser digitar a senha dele ou trocar, é comparado com o do banco de dados para ver se está certo. O único problema da criptografia hash é que ela não impede que essa senha seja interpretada no meio do caminho, no meio da transição entre o usuário digitar a senha dele no nosso site e chegar no banco de dados. Caso ele tenha, por exemplo, um arquivo de phishing no computador dele, coleta o que ele digita, a senha vai ser interceptada. Para isso, existem também a criptografia muito comum, acho que a maioria já viu, que é a NASAP, que é a criptografia de ponta a ponta. Significa que durante todo o projeto, da sua mensagem, do seu áudio, da chamada, da foto que você envia até a outra pessoa, ela é totalmente criptografada, não tem como. Alguém pode, mesmo que a pessoa intercepte a mensagem, ela vai achar uma totalmente embaralhada, é realmente, basicamente impossível de se desenvolver. Então a gente tentou sim implementar uma criptografia no banco de dados. Foi a parte mais problemática, a parte do login. É muito difícil fazer uma criptografia, é um algoritmo gigante. E sem dúvida foi a parte que deu mais problema para a gente. E como ele deu citou anteriormente, o recurso que o nosso site apresenta é o editor, né? O editor ele faz um processo de tanto de edição e compilação.
que ele pega e ele armazena a string que está sendo escrita, então você pega, escreve, ele identifica que está sendo escrito e depois ele compila. No dado de compilar, então, por exemplo, se você escrever um H1 que deixa o texto maior, ele vai entender esse H1 tanto como um texto, então ele vai interpretar o texto, vai ler, depois vai transformar na função que ele faz. Isso vai ser dentro do processo tanto do JS, que ele faz essa função, quanto da questão do próprio CSS, para deixar mais bonito e tudo mais. Então ele entende 3 linguagens atualmente, sendo o JS, o CSS e o HTML, nosso editor. Agora a gente vai pegar e vai abrir o site para mostrar para vocês cada parte. Bom, aqui como viram antes, a tela inicial do site, esses 3 cards aqui são atalhos para os cursos que a gente oferece. Eu gostaria de ressaltar, eles são animados obviamente, gostaria de ressaltar que esses cursos eles são de continuidade, a pessoa precisa fazer na ordem da esquerda para a direita. Por quê?